Olá, eu sou o professor Fernando Tassoni, trazendo uma revisão de Geografia para o oitavo ano, e nesse vídeo nós vamos abordar questões relacionadas com movimentos migratórios no continente americano. Então, sem enrolação, bora pro vídeo, vamos estudar. Pessoal, processos migratórios ocorrem por inúmeros motivos. As pessoas migram por questões econômicas, por causas políticas e sociais, por fundamentações religiosas, por valores culturais, etc. No caso específico do continente americano, a maioria dos indivíduos migra em busca de melhores condições de vida, ou seja, os sujeitos descontentes com a sua realidade acabam tentando a sorte em um novo país com a esperança de conquistar uma qualidade de vida um pouco mais satisfatória. Agora, é preciso alertar que nem sempre esse sonho se realiza, nem sempre essa expectativa se concretiza, porque em alguns países os migrantes sofrem muito com a distância da família, com os costumes locais e também com a xenofobia que acaba provocando a marginalização e a exclusão social dos migrantes. Atrelado a essa questão, a gente nota que, em geral, as pessoas migram rumo às grandes cidades. É um tanto raro encontrar pessoas que migraram para a zona rural de outros países. Isso se dá porque as cidades oferecem mais oportunidades de emprego, porque a zona urbana concentra atividades econômicas que vão desde indústrias até o comércio, prestação de serviços. Vejam, segundo o relatório das cidades mundiais, que foi publicado pela ONU em 2022, a ONU, Organização das Nações Unidas, né? Cerca de 54% da população mundial reside em cidades. E com o passar do tempo, essa concentração urbana acaba gerando um fenômeno conhecido como adensamento populacional, e por sua vez provoca o surgimento das chamadas megacidades, ou seja, aquelas cidades com mais de 10 milhões de habitantes, como por exemplo, a gente pode citar a cidade de São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro, a cidade do México, Los Angeles, Buenos Aires, na Argentina. Bom, agora nós vamos analisar uma outra questão que é crucial. Pessoal, vamos falar um pouco sobre as diferenças na urbanização da América anglo-saxã, sobretudo os Estados Unidos e o Canadá, comparando esse panorama com a realidade da América Latina. Na América anglo-saxã e na América Latina, o processo de colonização e de industrialização ocorreu de formas muito diferentes. Enquanto a América anglo-saxônica se industrializou no século XIX, durante a Segunda Revolução Industrial, a América Latina só se industrializou bastante tempo depois, recebendo filiais de multinacionais. E notem, alguns países latino-americanos nem se industrializaram por completo. Algumas nações ainda permaneceram como exportadoras, de matérias-primas e acabaram se tornando ainda mais dependentes dos investimentos estrangeiros. Até o êxodo rural ocorreu de maneiras diferentes. Na América anglo-saxã, a população rural migrou para as cidades porque, com a mecanização da produção agrícola, muitos trabalhadores perderam seus empregos e partiram uma cidades em busca de recolocação profissional. E uma grande parte desses sujeitos conseguiu emprego nas indústrias, no comércio ou no setor de serviços, enfim. Já na América Latina, o êxodo rural acontece, na maioria das vezes, por falta de uma política agrária eficaz e também por causa de conflitos de terra, que acabam levando à expulsão de famílias das suas pequenas propriedades. E aí, sem alternativas no campo, a parentela migra para as cidades. No entanto, esse êxodo rural também coloca uma pressão significativa nas cidades, porque na maioria das vezes essas cidades não têm uma infraestrutura adequada, a infraestrutura necessária para absorver esse crescimento populacional que muitas vezes ocorre de uma maneira tão rápida.
essa urbanização excludente nos países subdesenvolvidos resultou em uma concentração excessiva de atividades econômicas no setor do comércio, no setor de serviços, muitas vezes ah, gerando informalidade, né? E aí a gente vê a proliferação de vendedores ambulantes, pessoas atuando em subempregos, o que leva a um fenômeno conhecido como inchaço urbano ou microcefalia urbana. O inchaço urbano ou microcefalia urbana gera um outro efeito que também é conhecido como insegurança urbana. E o que é essa insegurança urbana? Bom, de maneira bem resumida, a insegurança urbana tem relação com a estruturação e a organização, aliás, com a falta de organização provocada pelo crescimento urbano desmedido e descontrolado. Se a gente observar a história da América Latina, a gente constata que nunca houve um planejamento para que as cidades crescessem e se desenvolvessem de uma maneira minimamente ordenada. E isso acabou causando um caos urbanístico, porque as cidades não dão conta de atender às necessidades mais básicas da população, como serviços públicos, e aí eu estou falando principalmente sobre saúde, educação, moradia, saneamento básico, transportes, e acaba ampliando ainda mais as desigualdades sociais na zona urbana. Eu acho que a única maneira de corrigir esses problemas, acho não, tenho certeza absoluta, que a única forma de solucionar essas questões é adotar um sistema de planejamento urbano que contemple todos os setores para fazer das cidades latino-americanas locais mais seguros. Pessoal, a maioria das grandes cidades cresceu de forma absolutamente desarranjada, como vocês bem sabem, e por esse motivo, esses grandes centros urbanos hoje convivem com problemas como congestionamento de trânsito, inundações cada vez mais frequentes, carência de saneamento básico, e tudo isso contribuiu, inclusive, para o aumento da violência. Tudo isso está correlacionado. Vocês conseguem perceber o tamanho do problema? Pois bem, para a gente concluir, vamos abordar o conceito de cidades globais. Bom, as cidades globais, que também são conhecidas como metrópoles mundiais, são grandes cidades que exercem uma influência significativa em escala regional, nacional e, em alguns casos, até mundial. Essas cidades globais são centros financeiros, ou seja, elas têm uma alta concentração de empresas que gerenciam atividades em outras partes do mundo e desempenham papéis chave cruciais na economia global. Essas cidades, elas são classificadas em três categorias: categorias alfa, beta e gama, de acordo com o nível de influência que possuem, sendo alfa a de maior influência e gama a de menor influência. Pessoal, por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se ele contribuiu para que as suas dúvidas fossem esclarecidas, por favor, curta, comente, compartilhe, assine o canal. Grande abraço, até a próxima, bons estudos e fui! Tchau, tchau.